Boa noite. Hoje, quinta-feira, 19h30, vamos dar início aos estudos que viemos fazendo da criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo, sempre na ótica espiritual. Vamos continuar esses estudos. Já estudamos na semana passada a fusão do átomo etérico. Vocês viram, né? O átomo etérico é um pacote das partículas do absoluto. Observem esse detalhe. O átomo etérico é um pacote de partículas do absoluto envolvidas por um éter. Né? Envolvidas por um éter. Então, nós vimos isso na semana passada. Então, hoje nós vamos ver a formação do pósitron inicial. Diz assim, ó, o pósitron é um pacote de átomos etéricos aprisionados pela força de coesão ou condensação existente no vórtice, dando início a tudo. Ele é o princípio do átomo químico da matéria sólida, líquida e gasosa. O mar de energia que condensa o corpo do pósitron é muito agitado, abrindo espontaneamente brechas em sua textura. Essas aberturas se transformam em vórtices pela ação da lei do movimento. Os átomos etéricos que estão nas imediações são atraídos para o vórtice, começando a girar rapidamente. O movimento circular do vórtice faz manifestar a lei de coesão ou condensação, diminuindo a vibração dos átomos etéricos dos diferentes éteres, fazendo-os cada vez mais coesos. A força de compressão de cada éter sobre seu átomo continua atuando. O centro ocupado pelos átomos fica cada vez mais compacto, até o ponto de saturação, que é o último grau de evolução da energia, constituindo o pósitron inicial. Chega um momento em que as forças iguais e contrárias, coesão e repulsão, se equilibram reciprocamente, permitindo a manifestação da lei do equilíbrio. Com a lei do equilíbrio atuando, manifesta-se a lei da liberdade. O fluxo constante dos éteres sobre cada átomo etérico do pósitron fornece energia suficiente para mantê-los em estado contraído ou condensado. Isso é a lei de conservação se manifestando. A condensação de um pósitron inicial só é possível quando formada por todos os 5 átomos etéricos, entretanto em proporções variadas e de formas alternadas. Por isso, o átomo químico revela as cores dos átomos etéricos predominantes em cada próton, cujo elétron está na camada de valência. A alternância é em virtude do movimento de cada átomo etérico ser de um modo diferente, como a inclinação do eixo, em consequência, o campo de energia do anel que circunda o átomo etérico, que forma invariavelmente um ângulo de 90 graus. E a capacidade de força. Por isso, cada um mantém o corpo compacto, em harmonia, em perfeito relacionamento, numa convivência pacífica, permitindo a constituição do pósitron inicial. Entretanto, se 2 ou mais átomos etéricos do mesmo éter se aproximam pela lei da coesão, se repelem em virtude dos movimentos serem iguais e as energias contrárias. Com a lei de saturação manifestada, os átomos etéricos que possuem um movimento de rotação em volta do seu eixo, não encontrando mais reação da força externa, começam a se locomover em volta do centro, promovido pela atuação da lei do movimento, como se fossem esferas em um rolamento. Entretanto, cada um gira em torno do seu eixo no ângulo em que foram criados em relação à onda. A locomoção dos átomos etéricos em volta do centro dá ao pósitron um movimento de rotação, ou seja,
O conjunto pósitron passa a girar em volta do seu próprio eixo. Este movimento o envolve da energia de seu vórtice até a saturação, criando assim o seu corpo. Este movimento de rotação do pósitron gera um anel de energia cinética, cuja força é proporcional à massa e à velocidade de rotação. A princípio, como os átomos etéricos estão muito compactados e o comprimento da circunferência é muito pequeno, eles dão muitas voltas na unidade do tempo, refletindo na parte externa do pósitron. Quando o comprimento da circunferência vai aumentando pela atuação da lei de dispersão, força centrífuga, como eles têm a velocidade constante para percorrerem maiores espaços, levam mais tempo, dando-se com isso a diminuição do movimento de rotação do pósitron, diminuindo o diâmetro da energia cinética. Percebe? Bom, aqui são as leis, nós vamos estudá-las depois, né? Vamos ver, analisar agora o pósitron, fazendo uns comentários. Diz assim, olha, pósitron é um pacote de átomos etéricos posicionados pela força de coesão ou condensação existente no vórtice, dando início a tudo. Ele é o princípio do átomo químico, né, na matéria sólida, líquida e gasosa. Então, vamos ver aqui, né, ele aqui. Ele é um pósitron, tá vendo? O pósitron inicial, ele é um pacote de éteres, né, de átomos etéricos, que são essas bolinhas aqui, são os átomos etéricos que foram condensados, né? Semana passada nós estudamos foram, né, fundidos pela energia e envolvidos, essas partículas do absoluto que estão aqui dentro, foram envolvidas por um éter, o éter onde está o vórtice, né? Se é o vórtice da energia, né, do éter preto, né, negro, que é o prana, ele forma essa esfera de energia do prana. Aqui o branco, que é o ápas, aqui é o vayu, né, que é o azul, não, o vayu, o vermelho, que é o tejas, e o amarelo, que é o prithvi, né? Então, eles estão aqui dentro. Agora, repare uma coisa, que eles giram, né, em torno, olha, cada um no seu eixo. Olha. Esse é para cá, né? Esse é para cá, olha, tá vendo? Esse é para cá, olha. Esse é para baixo, tá atrás desse, e esse para cima, né? Então, vamos ver o gráfico, né? Gráfico cartesiano, né? Isso aqui, vamos ver, deixa eu ver aqui, nós estamos na página 7, aqui, né? Gráfico cartesiano. Olha, vejam assim, repararam que cada um está no seu, né, no seu eixo, né? Que eu disse, olha, o Prithvi assim, né? O Tejas assim, tá vendo? O Vayu assim, o Apas, que é o branco, está atrás dele e gira para baixo e esse para cima. Tá, tá perfeito assim, né? Então veja bem que esse aqui é no eixo zero, né? Esse aqui já é no ângulo de 90. Aqui está para baixo seria, né, 90, cento e poucos, antes de 180. Aqui seria 225 por aí. E aqui 275. Agora vocês vejam que eles giram, né? Ó, aqui tem, nesse sentido, tem os ângulos, né? 90, 180, 270, 360. Ou então ele pode fazer assim, ó, 90, 180, 270, 360. Vamos dizer assim? 90, 180, 270, 360. Está entendendo? Né? Por aí.
tá certo? Então, vamos ver, né, vamos continuando, né? Então, ele diz assim, o pósito é um pacote de átomos etéricos, aprisionados pela força de coesão. O mar de energia que condensa o corpo do pósito é muito agitado, né? Então, vamos ver aqui o mar de energia, deixa eu ver, não está aqui, é o universo, né? Que a gente colocou da outra vez, né? O universo. Então, naquele espaço, né, tem todas as energias e tem a energia que condensa o corpo do pósito. Essa é nova, né? Essa é um aspecto, né? Ele é um aspecto do éter prana, né? Ela se chama Uasakaya. É ela que forma o corpo do pósitron, certo? Vamos ver aqui, né? É ela que forma o corpo do pósitron. Deixa eu botar ele aqui de novo. Hum, Oi, aqui, aqui. É o corpo do pósitron. Vamos ver? Aqui. Então, quando ela vai girando, o vórtice vai girando, essas partículas elas vão se juntando, vão ficando uma junto da outra, né? Mas elas se repelem porque existe aquela força, né? Os movimentos são iguais e as energias contrárias. Ele continua girando e agora vai condensando esse corpo aqui, ó, que é do pósito, tá? Todo esse corpo aqui, envolvendo as partículas do átomo etérico, né? Dois átomos etéricos. Então formam um corpo aqui, ó, dessa matéria, né? Dessa energia, que se chama o Asakaya. Ela condensa esse átomo, né? Esse pósito, onde vai ser o átomo pósito inicial, ela condensa para a matéria, para a constituição da matéria inorgânica, porque essa energia, o Asakaya, é mais densa do que a que forma o orgânica, né? Então vamos ver assim, vamos continuar. O mar de energia, né, que condensa o corpo do pósito é muito agitado, abrindo espontaneamente brechas em sua textura, e essas aberturas se transformam em vórtices, né, pelo movimento, né, a lei do movimento, né? Então, eu vou colocar aqui o vórtice novamente, a gente colocou na semana passada. Eu vou, para mostrar a vocês, né, ele funcionando, eu vou ficar calado, porque ele é um barulhento que é danado. Depois eu dou um play, eu paro ele, né, dou um stop nele, e aí e aí a gente vai, né? Olha, ele está paradinho aí, né? Eu vou botar ele em movimento e depois eu explico tudo. Napik Gustav. Nauja băieau cartea. Оставайся. Pronto. Aí nós estamos vendo como o vórtice aqui, né? Ele atrai tudo que está em volta dele, vai se aproximando e vai se sugando, né, para dentro dele. Então nós vimos na semana passada o vórtice, né, para a constituição, para a fusão do átomo etérico. Então nós colocamos aqui como se fossem as partículas do absoluto, certo?
Mas hoje, esse mar aqui é da energia Uasakaya, esse mar é a energia Uasakaya, este vórtice é da energia Uasakaya, e esse material todo aqui, que na semana passada nós dissemos, né, que era partícula do absoluto, como já tem o átomo etérico, né, então isso aqui passa a ser átomos etéricos que vão sendo sugados pela energia Uasakaya, que é quem vai formar um corpo da matéria, do átomo para a formação da matéria inorgânica. Tá certo assim? Então vamos ver aqui, voltando aí. Né? Os átomos etéricos que estão nas imediações são atraídos para o vórtice, começando a girar rapidamente. Nós vimos, né? O movimento circular do vórtice faz manifestar a lei de coesão ou condensação. Ou seja, quando ele entra no vórtice, como o vórtice é um funil, né, a tendência é quando as partículas vão descendo, o diâmetro do vórtice é menor, aí vai unindo, né, as partículas. Né? Então, nesse movimento vai diminuindo a vibração dos átomos etéricos, né? Porque todo o corpo, né, formado tem um campo de vibração e ação. Vocês viram que quando nós falamos da matéria cósmica, da lei do plasma e do karma, nós vimos que o plasma faz com que as partículas, fez, né, com que as partículas do absoluto iniciassem uma vibração, um movimento de vibração. E esse movimento de vibração, né, criou uma energia concêntrica. Né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Né? Os átomos etéricos, que têm um campo de vibração e ação, estão nas imediações, são atraídos para o vórtice, começando a girar rapidamente. O movimento circular do vórtice faz manifestar a lei de coesão ou condensação, diminuindo a vibração dos átomos etéricos dos diferentes éteres. Tá certo? Dos diferentes éteres. Nós vamos ver, botando aqui de novo, né? Tá? Dos diferentes éteres. Eles vão, né, aproximando mais ainda. Tá certo? Estão percebendo? Né? Dos diferentes éteres, né, fazendo os átomos etéricos, diminuindo a vibração. A força, né, diferentes éteres fazendo-os cada vez mais coesos. Foi aqui que eu parei. Aí ele diz assim, a força de compressão de cada éter sobre o seu átomo, continua atuando. O centro ocupado pelos átomos fica cada vez mais compacto, até o ponto de saturação, que é o último grau de involução da energia constituindo o pósitron inicial. Então, o centro, né, eles vão se unindo tanto, eles vão, a força de atração, né, ou condensação do vórtice, vai unindo eles. Mas chega um ponto em que eles não se unem mais, não tem mais condição, porque tem uma força de repulsão. Nós vamos ver mais adiante agora, né? Então tem essa força de repulsão. Então eles chegam a um ponto em que ficam equidistantes, né? É controlado pela órbita de cada um, da energia cinética de cada um, certo? Que elas se chocam. Então nós vamos ver isso aqui mais adiante, um pouquinho antes de ver isso, tá certo? A força de compressão de cada éter sobre o seu átomo continua atuando. O centro ocupado pelos átomos fica cada vez mais compacto, até o ponto de saturação, ou seja, não tem mais condição de se aproximarem, né? Que é o último grau de involução da energia constituindo o pósitron inicial. Aí ele continua o trabalho, né? Ele vai continuar, né? Depois disso ele não para, né? Ele vai continuando, deixa eu botar aqui, né? Pósitron inicial. Chega um momento em que as forças iguais e contrárias, ou seja, coesão, né, que une os átomos etéricos, e a repulsão, que é em consequência dos campos de energia, né,
ter força diferente. Nós vamos ver aqui. Então, quando chega nesse equilíbrio, né, eles se equilibram reciprocamente e permitindo a manifestação da lei do equilíbrio. Então, para né, um respeita o outro respeita um, e vão vivendo, né, vão convivendo aí pacificamente. Aí vem, com a lei do equilíbrio atuando, manifesta-se a lei de liberdade. Já que não tem nenhuma pressão entre um e outro, né? Aí eles vão adquirir uma certa liberdade, né, que vão iniciar o movimento próprio de descondensação deles, né? Então, diz assim, ó, o fluxo constante dos éteres sobre cada átomo etérico do pósito fornece energia suficiente para mantê-lo em estado contraído ou condensado. A lei de conservação, né, que a gente viu lá em cima, né, a saturação. A condensação de um pósito inicial só é possível quando formada por todos os 5 átomos etéricos, entretanto em proporções variadas e de formas alternadas. Por isso, o átomo químico revela as cores dos átomos etéricos predominantes em cada próton, isso já no futuro, né? Cujo elétron está na camada de valência. Né? Então vamos ver aqui de novo ele. O pósitron ele só pode ser formado com os 5 éteres. Se tiver 4 só, não forma. Tá vendo? 3 pior ainda, certo? Agora, não é necessariamente 5 éteres. Eles, assim, de quantidades variadas. Esse aqui pode ter 1 milhão desse bichão aqui pode ter 5 milhões, aqui pode ter 2, aqui pode ter 3, por aí. Entendeu? Mas eles, né, tem que ter os 5. Não pode ter 4, não. Nem 3, nem 2, nem 1. Não forma a matéria. Né? Assim. Então, só é possível, né, revela as cores. A alternância é em virtude do movimento de cada átomo etérico ser de um modo diferente. Como eles são alternados, né? Como eles são a inclinação do eixo, em consequência, né, o campo de energia do anel, né, que circunda o átomo etérico, que forma invariavelmente um ângulo de 90 graus. Veja bem, se o átomo, vamos pensar assim, uma laranja, você bota uma laranja para ficar girando, em torno dela cria um anel. Esse anel está, né, em ângulo reto com o eixo da laranja que está girando. Né? O átomo etérico está girando. Né? Então, na posição que ele está girando, a energia forma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A gente botou. Né, deixa eu colocar no gráfico cartesiano, que é para a gente ver melhor. Tá certo? Ó, olha o gráfico cartesiano. O que ele está dizendo? Que esse átomo aqui, átomo etérico, se ele girar assim, olha, nesse sentido assim, tá certo? O campo de energia dele é assim, tá vendo? Aqui, se vamos dizer que ele está girando assim, né? O campo de energia dele é assim. Aqui, o campo vai ser aqui, é criado aqui, sempre formando 90 graus, né? Assim, certo? A mesma coisa desse. Então, ele está dizendo que cada um tem né, o seu ângulo, né? E a energia que eles formam, né, ela está em ângulos diferentes. Elas não se chocam, né? Elas se penetram. Né? Se está girando nesse sentido, ela está assim. Se está girando nesse sentido, a energia está assim. Está vendo? A energia desse está assim. A energia desse está para lá. Está entendendo assim? Elas não se unem, né? Por isso. Entende assim? Só é possível quando formado assim. A alternância é em virtude do movimento de cada átomo etérico ser de um modo diferente, como a inclinação do eixo. Tá vendo? Vamos ver de novo? A inclinação do eixo.
né? Esse está inclinado assim, esse está inclinado assim, esse está assim, ó, tá vendo? Esse está inclinado assim e esse está inclinado para baixo, né? A inclinação do eixo. E com essa inclinação forma sempre um ângulo de 90 graus da energia dele. Isso vamos imaginando. Como a inclinação do eixo, em consequência, o campo de energia do anel, né, que circunda o átomo etérico, ou a atmosfera, ou né, que a gente chama, que forma invariavelmente 90 graus, e a capacidade de força, né, que o mantém o corpo compacto, em harmonia perfeita, né, no relacionamento tal, 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 tá certo? Então, nós vamos ver aqui agora, porque eles não se chocam, né? Tá certo? Então, nós vamos ver aqui porque eles não se chocam. Deixa eu ver. Não, não é isso que eu quero. Não sei o que é que eu chamo isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é nesse aqui. Eu vou botar na página 2 para ver uma coisa. Não, não, página 2 não. Que é isso? Na página 3. Depois a gente vai ver isso aqui, né? Isso é interessante. Página 3. Deixa eu ver se é. Acertei, cheio. Página 3. Está aqui. Tá certo? Se eu mostrar aqui a vocês um movimento no sentido horário, vocês vão ver no sentido anti-horário, porque vocês estão de frente para mim, como se estivessem no espelho, né? Então, nós vamos ver nesse sentido mesmo aqui, né? Eles estão girando nesse sentido, né? Tá vendo? O sentido é igual, né? Ó, nesse sentido aqui, pá, igual, tá certo? Aí, quando eles se aproximam um do outro, veja que no mesmo sentido, a força aqui está subindo, e nesse que é o mesmo sentido, a força está descendo. Tá certo? Está subindo, está descendo. Então, eles se chocam e se afastam. Então, como eles têm essa camada, né, de energia aqui em volta deles, essa camada de energia é que estão mantendo eles distantes, ou, né, equidistantes, né? Porque se elas estão se chocando aqui, mantém a mesma distância daqui até onde está o choque e daqui até onde está o choque. Tá certo? Perfeito assim? Está compreendido? Então diz assim, né? A alternância em virtude, né? Cadê? A inclinação do eixo em consequência, né, da energia que circunda invariavelmente o 90 graus. E a capacidade de força, por isso cada um mantém o corpo, né? Aqui agora vem, né, o que a gente estava falando. Entretanto, se dois ou mais átomos etéricos do mesmo éter se aproximam pela lei da coesão, forçam eles a se aproximarem, chega a um ponto em que eles se repelem em virtude dos movimentos serem iguais e energias contrárias. Na verdade, chega um momento, eles se juntam todos, mas chega um momento em que os campos de energia se unem, se aproximam, e cada campo de energia, como eles têm um movimento igual, né? Tem um movimento igual, a força aqui é diferente. Ó. Uma está descendo, a outra está subindo. Está vendo? Subindo, descendo. É isso que ele diz. Então, como os campos estão em movimento, em forças contrárias, eles se atritam, né? E se repelem. Isso é uma lei universal, viu? Isso é uma lei, como nós estamos estudando aqui, as leis universais, né? Essa é uma lei universal, tá entendendo? Serve para os átomos etéricos, serve para os planetas, serve para os sistemas solares, serve para as nebulosas, por aí, tá certo? Então vamos agora ver aqui, continuando, né? Com a lei de saturação, quer dizer, quando eles se aproximam um do outro, né? Não une mais, mas o vórtice continua girando na energia Wazakaya. Estão lembrados? Vamos ver aqui.
o vórtice continua girando na energia. Eu vou botar num lugar aqui melhorzinho para ele. Né? O vórtice continua girando na energia Osakaia. Como as partículas aqui dentro já estão unidas, não tem mais para onde, né, se aproximarem, chegou no ponto de aproximação máxima, então, mas ele continua, o vórtice continua girando, né, na energia o Asakaia, e essa energia vai envolvendo os átomos etéricos que estão aqui dentro, vai envolvendo eles, né, é, formando o corpo do pósitron. Né? Deixa eu ver. O pósitron, deixa eu ver. Na página 8, eu acho. Vai formando o corpo do pósitron. Não te esquece, não. É porque eu sou. É porque eu, ao invés de eu dizer e para, eu desfiz. Então, aqui vai. Ir para, bora. Isso, é você que eu quero. Né? Então, a energia Uasakai vai, né? Eles já estão juntinhos, né? Os campos de força são contrários, eles se repelem e se aproximam pela força de atração do, do vórtice, né? A lei de coesão. Eles se aproximam e, então, né? O coesão, ela aproxima, como eles não têm mais como se aproximarem, mas o vórtice continua, né, girando na energia Osakaia, desculpem o pigarro. Então, ele vai formando o corpo, né, do pósitron inicial com, né, os átomos etéricos que têm, né, quantidades variáveis. Né? Então, vamos ver assim. Com a lei de saturação manifestada, os átomos etéricos que possuem o movimento de rotação em volta do seu eixo, não encontrando mais reação da força externa, começam a se locomover, né? Começam a locomover em volta do centro, promovido pela atuação da lei do movimento, como se fossem esferas em um rolamento. Entretanto, cada um gira em torno do seu eixo, né, no ângulo que foram criados em relação à onda. Então, o que é que acontece? Quando esses elementos aqui, né, quando eles se comprimem, que chega a lei da liberdade, eles começam a girar, pela lei do movimento, eles começam a girar, mas cada um no seu próprio eixo. Né? Eles giram em torno aqui, ó, tá vendo? Girando aqui. Mas cada um no seu próprio eixo, né? Como a gente falou no gráfico cartesiano. Né? Então, ele aí faz, vem aqui, deixa eu botar no lugar, aqui. É, pela lei do movimento, né? Ele passa a locomover, né? Promovido pela lei do movimento, como se fosse a esfera de um rolamento. Né? Entretanto, cada um no seu eixo. Quando eles começam a girar, né? Dentro do pósitron, o que é que acontece? A locomoção dos átomos etéricos em volta do centro do pósitron, né? Dá ao pósitron um movimento de rotação, ou seja, o conjunto pósitron passa a girar em volta do seu próprio eixo. Ou seja, o corpo do pósitron. Quem é que dá um movimento ao pósitron, né? O corpo mesmo do pósitron? São os átomos etéricos dentro dele. Tá certo? E aí veja o que é que acontece com esse movimento. Esse movimento o envolve de energia, né, do seu vórtice, né, vai envolvendo, criando o corpo do vórtice até a saturação. Né? Então, quando ele forma, quando ele satura, pronto, aí tem a lei do equilíbrio, né? Não condensa mais energia Osakaia, então ele formou o corpo daquele tamanho. Né? Esse movimento de rotação do pósito gera um anel de energia cinética. E veja bem, que nós falamos, né, quando da criação do universo, que Deus criou,
né, com seu movimento, a esfera rarefeita. Qual foi a primeira energia, né, a corrente de energia criada pela esfera rarefeita? A cinética. Isso é uma lei. Então, todo corpo no universo, todo corpo que estiver em movimento, ele está criando energia cinética em torno dele. Percebe? É uma lei universal. Não muda. Né? Esse movimento de rotação do pósitron, vamos ver ele aqui. O movimento de rotação dele, ele vai estar girando aqui. Aqui é o eixo, né? O eixo assim. Ele está girando assim. Pá, 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 pá. Tá certo? Então, esse movimento está criando aqui ó, uma órbita de energia cinética, porque é a lei universal, é uma lei criada por Deus, não altera, não muda, tá certo? Como se fosse espera, né? A atuação né, de energia no vórtice até a saturação. Aí, esse movimento de rotação do pósito gera um anel de energia cinética cuja força é proporcional à massa e à velocidade de rotação. Entendo aqui a velocidade de rotação, tá certo? Porque isso é importante para a gente ver o movimento dos elétrons, né? Quando é o próton, né? Ou o nêutron, tá certo? Tudo é essa velocidade aqui que vai influenciar, tá certo? Então vamos mais adiante. A princípio, a princípio, como os átomos etéricos estão muito compactos, estão bem próximos do centro e estão girando né, em torno, e o comprimento da circunferência é muito pequeno, né, vamos ver, cada um está girando aqui, e a circunferência dele é pequena. Eles estão dando volta né, na circunferência, o comprimento é pequeno, tá certo? Mas com esse movimento deles, eles vão se afastando, né, pela lei de repulsão, né, ou força centrífuga, né, do centro para fora. Então, aí eles vão aumentando a órbita deles. Então, vamos ver o que é que acontece com isso, tá certo? Que é importante, né? A princípio, como os átomos etéricos estão muito compactados e o comprimento da circunferência é muito pequeno, eles dão muitas voltas na unidade do tempo refletindo na parte externa do pósitron. Isso porque o movimento dele, o movimento né, que eles têm é constante, invariável. Eles não mudam, não ficam mais depressa ou mais lento, não. O movimento é o mesmo, tá certo? Então esse movimento acelerado dentro, ele dando muitas voltas, por quê? O comprimento da circunferência né, é pequeno, eles dão muitas voltas na unidade do tempo, que é um segundo, tá certo? Eles dão muitas voltas. Agora veja, quando o comprimento da circunferência vai aumentando pela lei da dispersão ou força centrífuga, como eles têm a velocidade constante para percorrerem maiores espaços, o diâmetro, né, o comprimento da circunferência, levam maior tempo para dar uma volta, dando início, dando com isso a diminuição do movimento de rotação do pósitron, diminuindo o diâmetro da energia cinética. Compreende-se? Veja como é beleza. Ó, o pósitron, os átomos etéricos estão bem próximos, estão dando uma pulsão de volta num segundo. Isso faz com que o corpo do pósitron dê muitas voltas também em um segundo. Porque o pósitron está dando muitas voltas em um segundo, está gerando uma energia cinética com um campo maior. Tá certo? Quando eles vão se afastando pela lei de dispersão ou força centrífuga, eles vão se. Então, o comprimento da circunferência. Veja bem aqui, ó, esse aqui, ó, tá vendo? É o comprimento da circunferência. Tá? Então, aqui dentro, o comprimento da circunferência é pequeno, eles dão muitas voltas. Isso faz com que o pósitron dê muitas voltas num segundo. Quando eles vão abrindo, né, isso com muitas voltas,
a energia cinética é bem forte, né? O campo é maior. Quando eles vão se afastando, eles vão levar mais tempo para dar uma volta. Ó, se aqui a volta é pequena, eles estão nessa velocidade. Quando chega aqui, a mesma velocidade, mas eles dão menos volta no segundo, em virtude de ser o comprimento da circunferência maior. Isso faz com que o corpo do pósitron diminua também a velocidade de rotação do seu eixo, né? Isso, se ele diminui, como a energia cinética é proporcional, diretamente proporcional à velocidade dele, a energia cinética vai diminuindo o campo dela, ela vai se aproximando, né? Se o pósitron parar, acaba a energia cinética, tá certo? Tá certo assim, né? Bom, então, né? Fica compreendido? Então, agora nós vamos ver, né, as leis, né? O que são essas leis que entraram aí na confusão. A lei de coesão. O que é a lei de coesão? É a força que reduz a velocidade da vibração da energia até o estado mais denso. Ou seja, em outras palavras, é a condensação da energia. Tá certo? A força que reduz a velocidade vibracional da energia até o estado mais denso. Então você pode dizer assim, é a condensação da energia. Tá certo? A lei do movimento. Aí aqui foi o que a gente já explicou no princípio, né? Deus, na energia positiva, tal, tal, criou, ele iniciou esse movimento, Deus, iniciou esse movimento que a gente colocou lá, né, como se fosse estivesse no oceano, né, Pacífico, né, 15, 10 quilômetros abaixo, o oceano tem 20 quilômetros de profundidade, está a 10 quilômetros. Então, ali ele começou a girar, separou, né, no oceano, separou as moléculas de água, né, e fez com que ficasse uma esfera rarefeita e ali dentro é a energia dele. Ele começou a girar ali a energia, a esfera rarefeita começou um movimento girando em torno do seu eixo. Criou aí, deu início aí à lei do movimento. Todo o universo existe e está em movimento por essa lei. Tudo que existe no universo e o próprio universo estão subordinados e obedecendo à lei do movimento. Percebe? Tudo que foi criado, que ele está estudando aqui, se mantém, porque as leis são imutáveis, né? Elas são eternas na duração, né? E imutáveis. Aí vem a lei de coesão, que é a mesma de condensação. Coesão, condensação de vibrações das energias que constituem os elementos que compõem o objeto, né, por meio de um vórtice. Sempre assim, condensação de energia da matéria. O que é a matéria? Condensação de energia, tá certo? Aí vem a saturação, né, que a gente já viu, beleza. Né? Quando em um vórtice as partículas alcançam o limite em que as forças se anulam, compressão e atração, ou, né, repulsão, atração e repulsão, ou, né, condensação, por aí. O sentido é esse, né? A coesão é você atraindo né, as partículas para o centro ou reduzindo a velocidade da vibração da energia, que é condensação também, tá certo? Então, é assim, a lei de coesão não tem mais força para atraí-las e a lei de compressão ou a força de compressão não exerce mais força, manifesta-se a lei da saturação. Ou seja, quando forma um corpo, né, por exemplo, a esfera rarefeita no mar, né, ela, em volta dela, está a compressão da água do mar, está comprimindo ela ali. Mas tem uma força de dentro para fora que equilibra as forças, tá certo? A pressão da água fica equilibrada com a força de repulsão, quer dizer, de dentro para fora, né? Então eles se equilibram e aí satura-se. Então não tem mais, né, condensação de energia, vamos dizer assim, tá certo?
Com isso, entra a lei do equilíbrio, né? Equilibra as forças de atração, né? Quando as forças de coesão, ou atração e repulsão em um vórtice se igualam, neutralizam, equilibram, se manifesta a lei do equilíbrio. A gente já viu isso, né? Esse processo se repete no universo em todo o movimento de condensação e descondensação. A lei de liberdade é manifestada quando as forças de um conjunto se igualam e neutralizam. Tá? Veja que sempre são as mesmas, né? Atuando de maneira diferente. Né? A conservação, né, é a consequência da persistência da força de compressão de uma energia sobre o corpo ser condensado. Né? Como a força de repulsão, né, está controlada pela lei, pela força de compressão, as duas estão, ele fica mantendo ali aquele corpo, conserva aquele corpo, tá certo? Bom, é mais ou menos isso, né, o que nós queríamos colocar hoje como lei, né, como né, a formação do pósitron inicial, né, eu vou chamar lá para cima. Então, no próximo estudo, nós vamos ver agora a evolução do pósitron inicial, né, que aqui nós já vimos a condensação dele, né, formação e condensação do pósitron inicial. Na próxima semana, nós vamos ver como isso, a evolução dele se processa, né? Qual é o processo para a evolução dele, ou da matéria, de qualquer matéria, né? Então, nós vamos estudar a geração elétron, do elétron, tá certo? Então, é isso aí. Meditem sobre tudo que nós estudamos, né? E fiquem com Deus, né? E recebam um carinhoso abraço, SN.